Por certo que os senhores sócios, desculpem, que eu olvidei, mas não foi propositadamente, é óbvio, terão recebido um texto elaborado quando se pôs o problema, o fantasma, se quiser dizer assim, do artigo 35. O artigo 35 é uma norma que já constava da versão originária do Código, de 1986, porém, ao tempo, sabendo-se a situação económico-financeira de um grande número de sociedades comerciais em Portugal, a norma não entrou em vigor. Portanto, houve um número no texto do Decreto-Lei 262/86, que aprovou o Código, de onde resultava, de forma expressa, que essa norma não entrava em vigor. Em 2001, se a memória ou não atraiçoa, houve uma tentativa para que essa norma entrasse em vigor. Já vamos ver o que é que a norma diz de forma muito sucinta. Nessa altura, as associações empresariais, os chamados círculos de interesses, levantaram-se, opuseram-se e a norma foi alterada. Porque, originariamente, o que a norma dizia era que, se tivesse perdida metade do capital social, é claro que o capital social não se perde. O capital social é uma cifra e as cifras não se perdem. Nós podemos dizer que realmente o que se perde é o património líquido. Se quiséssemos comparar numa metáfora, podíamos dizer que o capital social é a garrafa, o património líquido é o líquido da garrafa. E, obviamente, que o capital social pode ser uma cifra muito elevada, do mesmo jeito que uma garrafa pode ser de um elevado tamanho, ao ponto de se deixar de dizer garrafa e para se lhe chamar garrafão, mas o líquido não está lá. O líquido não está lá. O legislador diz que, então, se perdeu o capital. É claro que o capital não se perdeu. O que se perdeu foi o património. E para evitar que, digamos, se vá de perda em perda até à perda final, quando a garrafa fica meia cheia, outros mais otimistas, ou se calhar mais pessimistas, dirão quando ela fica meia vazia, soa uma campainha. E aí é que entra o tal artigo 35. E os gerentes, nessa versão, que sofreu depois de alterações, estavam obrigados a convocar a Assembleia Geral, porque os gerentes ou administradores, porque a norma não se aplica só a um tipo societário, sob pena de, não o fazendo, incorrerem numa sanção que vai numa multa que não é muito pesada, mas é uma multa, eu tenho aqui referida, que consta do artigo 523, uma multa de prisão até 3 meses e multa até 90 dias. Portanto, estão a ver o rigor que o legislador, digamos, colocou nessa necessidade de não se descurar o respeito do artigo 35 para assim se evitar que existissem no tráfico sociedades com uma garrafa muito grande, um garrafão, um capital social muito elevado, porém sem líquido. E ninguém apaga a sede em função da garrafa. Se a garrafa não tiver líquido, ninguém mata a sede. E a norma, em 2001, quando houve essa tentativa para repor, ou melhor, para ela entrar em vigor, a norma tinha uma sanção muito dramática. Se
os gerentes não tomassem esta iniciativa, e sob pena de, não a tomando, serem sancionados nos termos que eu aludi, mas os gerentes, em princípio, serão ou não sócios. Mas a decisão há de caber aos sócios em Assembleia Geral. Aos gerentes compete advertir os sócios, adverti-los para a circunstância de, como diz a lei, estar perdida metade do capital, e depois hão de ser os sócios a tomar as medidas que entenderem dentro de um cardápio que esse artigo 35 dá e dá. Mas, ao tempo, se os sócios se abstivessem de tomar alguma daquelas decisões referidas, a sanção era a dissolução automática da sociedade. Portanto, isto era uma norma severíssima. E daí que, em presumo, 2001, o tráfico se agitasse. E a norma, em 2005, foi alterada. Já não consta dela a sanção da tal dissolução automática, mas fez um remendo legislativo que aponta na seguinte direção. Se os sócios não tomarem nenhuma daquelas iniciativas, já vamos ver sucintamente quais elas são, a sociedade é obrigada, em toda a sua correspondência, naquilo que a lei chama os jatos externos, nas faturas, em tudo isso, é fazer alusão ao montante do capital, ao montante do capital social, se eventualmente ele está todo realizado ou não está inteiramente realizado, e se for caso disso, é indicar que tem perdida mais de metade do capital social. Se a sociedade não fizer isso, e é a única sanção que hoje existe, imaginem, viemos de uma sanção altamente severa, que era a dissolução automática, para esta sanção, que é, portanto, a obrigatoriedade de, nos chamados atos externos, indicar que metade do capital social está perdido, não se fazendo isso, omitindo-se o cumprimento desse dever, há também uma sanção que consta do artigo 528, número 2 do Código, e que é a aplicação de uma coima cujo limite, o limite mínimo é 250 euros e o máximo é de 1.500 euros. Portanto, eu acredito, dada o cunho minguado destas penas, que haja hoje em Portugal muitas sociedades cujo capital social está já perdida em mais de metade e que, não obstante isso, omitem esta referência. Porque o prejuízo que isto causa, como hoje se fala muito, o dano que isto causa, como hoje se fala muito, é um dano reputacional. Porque os credores voluntários, sabendo que uma sociedade está numa tal situação, eximir-se-ão a contratar com ela. É claro que isto só vale para os pequenos credores involuntários. Para os pequenos credores voluntários. Os grandes credores voluntários, que são os bancos, não estão à espera de receber uma carta, um ofício, para ficar a saber qual é a verdadeira situação económico-financeira. Isto dito, portanto, num enquadramento, nós, como também duas notas, porque é possível que os meus queridos consórcios não tenham isso presente, quando se constituiu a SEDUC, a ideia originária não era realizar nenhuma entrada em dinheiro. Era realizar o capital social com aquilo que podíamos chamar a equipa profissional. No fundo,
era dar personalidade jurídica à equipa profissional. Isso não foi possível. Não foi possível por razões de premência. Como sabem, a questão de SAD e de SEDUC ocupou-nos, legitimamente, ocupou-nos, e depois ficámos ali com um tempo muito curto para a inscrição da SEDUC. Sob pena de não o fazendo, não podemos competir. E, portanto, a opção que se encarou foi, respeitando o capital mínimo, que a lei fixa em 250 mil euros, se a forma societária for a SEDUC, se fosse a SAD 1 milhão de euros, mas aproveitou-se também dessa faculdade que a lei dá e apenas se realizou metade dessa entrada. Portanto, no ato de constituição da SEDUC, o sócio único, a ACOIA, fez uma entrega de 125 mil euros, ficando em dívida a parte restante da entrada, isto é, outros tantos 125 mil euros. Ficou, porém, sempre a ideia de que este capital social é um capital social inadequado. Não basta a ideia de um capital mínimo. O capital mínimo tem alguma função. Tem uma função de, digamos, refrear leviandades. Mas eu diria que 250 mil euros de capital para um negócio, não obstante o nosso handicap em relação aos outros, mas para um negócio que tem um orçamento acima dos 3 milhões, todos havemos de concordar que há inadequação. Porque a bola é muito imprevisível. Nós estamos a fazer orçamentos na expectativa de que não há vendas. Há anos em que não há nenhuma venda, em que não há nenhuma receita que nos venha compor o ativo, mas pode haver um ano a seguir, em que se haja uma venda de 1 milhão, de 1,5 milhão e logo aquilo fica mais composto. Digo isto para acentuar que, para afastar o fantasma do artigo 35, porque é um fantasma, já vimos que sanções é que eu não cumprimento dele, hoje tem. É evidente, e já agora acrescento aqui um ponto, porque não seria honesto da minha parte omitir isso, que a circunstância de estarmos com capitais próprios muito baixos não facilita a gestão. Porque nós idealizamos ou pensamos num empréstimo obrigacionista. Mas o montante do empréstimo obrigacionista é condicionado ao valor dos capitais próprios. Então, se nós tivermos os capitais próprios muito baixos, a possibilidade de nos financiarmos nesse mercado das obrigações, como outros clubes estão a fazer, eu não estou a falar de 30 milhões de euros, estou a falar de 1,5 milhão ou 2 milhões, interessando os sócios, com uma taxa de juro interessante, através, obviamente, de uma instituição de crédito, e ela existe, que tomasse firme essa emissão. E a circunstância de estarmos nesta debilidade de capitais próprios, tem-nos retraído para essa solução. Portanto, o artigo 35, digamos, comporta várias soluções. Está aí o texto, eu não vou, são questões técnicas, não vou maçar-vos com isso. Mas o entendimento, depois de um estudo mais ou menos apurado dessas várias soluções, a opção que se entendeu ser a mais correta é precisamente aquilo que classicamente se chama o golpe do acordeon. O que é à francesa esse coup de acordeon?
É, no fundo, trazer o capital a zero e fazer um aumento de capital. É claro que este aumento de capital, se me perguntarem, e também por questões de honestidade intelectual, se me perguntarem, este aumento de capital devia ser o mais elevado possível, que era para ganharmos a tal almofada. Porque vamos fazer este aumento de 500 mil euros, já vamos ver em espécie, mas ninguém garante que daqui a um ano, se as coisas correrem mal, não estejamos outra vez com, deixem-me dizer assim, o artigo 35 às costas. Não escondo isso. Não estaríamos se fosse hoje possível realizar um aumento de capital, não de 500 mil euros, mas de 5 milhões de euros. E os senhores sócios perguntar-me-ão, e como? Há possibilidades. Para já, o dinheiro. Não vamos agora invocar para aqui isso. A COIF não tem os 5 milhões de euros ou até os 2 milhões e meio de euros para proceder a esse aumento de capital. Há outra via que eu, como sócio da Académica, espero que nunca venha a ser seguida. Porque, a pretexto de se resolver esse problema, esse fantasma, de se afastar esse fantasma, que é o artigo 35, poder-se estar a hipotecar definitivamente o futuro da COIF. Isto é, se nós, eventualmente, quiséssemos arredar o fantasma da norma em referência, o que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos pedir a um ROC que avaliasse o direito de superfície da Academia Dolce Vita. E ele dizia assim, isto é por 30 anos, isto vale 10 milhões de euros. Avaliávamos o pavilhão Jorge Anjinho, avaliávamos não, um ROC avaliaria o pavilhão Jorge Anjinho e não sei mais quantos milhões. E depois íamos para o Stilize, e depois íamos para as bombas de gasolina, e então ficávamos com uma SEDUC, com um capital social muito confortável, podia haver prejuízos de exercício, que ele tinha almofada para os aguentar, só que estava a hipotecar definitivamente o clube. Portanto, vale mais, do meu ponto de vista, termos estes sobressaltos, além de mais, para não colocar o pior dos cenários, pode haver uma insolvência da SEDUC. É um cenário que não se pode afastar. E estão a ver o que é que aconteceria se houvesse insolvência da SEDUC com todos estes bens patrimoniais metidos lá dentro. E eu continuo a defender que a COIF continua a ter vida, continua a ter dívidas, isto é, continua a ter encargos com o pessoal, continua a ter encargos fiscais, continua a ter encargos com a segurança social. E os senhores eventualmente dirão, bom, e que mal é que isso vem? É que vem daí, perdão. Se a COIF não tiver património, não paga. Mas eu continuo a defender, não defendi isto apenas há 2 anos, continuo a defender que a cota é penhorável. E, portanto, qualquer credor da COIF, se se deparar com um património exaurido na COIF, tem lá sempre um bem a que se chama a cota. A cota valerá mais ou menos em função do património que tiver a SEDUC. Se a SEDUC tiver um património muito elevado, obviamente que a cota valerá muito. Se a SEDUC, e nós tentamos aqui um pouco obstruções, porque até parece que isto é por vontade nossa. Não é por vontade nossa. É uma necessidade de precaução. Porque seria muito mais interessante não andarmos aqui preocupados com esta norma. Mas a norma, como eu digo, não incomoda muito. Tem esse efeito, que é aquilo que me incomoda mais. Digamos que
impede, dificulta, sobremaneira, a SEDUC encontrar um meio alternativo de financiamento. E nós temos que encontrar um meio de financiamento e as obrigações. Nós temos que correr em que as taxas de juros dos depósitos a prazo, dos depósitos são quase insignificantes. Uma taxa de juros interessante pode envolver os sócios com a garantia de um bem, com uma tomada firme dos bens. É claro que isso não é garantia extrema de que se recebe o dinheiro que se emprestou. Mas esse é, ou essa é, melhor dizer, a única questão que me atormenta enquanto gerente da SEDUC. É saber que podíamos encontrar formas alternativas de financiamento, mas que não podemos lançar mão delas por via desta insuficiência de capitais. Portanto, não tendo a COEF dinheiro, e eu, aliás, faço aqui um parênteses para pegar numa parte da intervenção do João Paulo, quando diz que os juvenis também para a SEDUC, pois tragam também os juvenis. Também acho que os juvenis devem ir para a SEDUC, mas estamos a arranjar mais despesas para a SEDUC. E ainda outra coisa. A lei, esta lei que criou as SEDUCs e as SADs, ou através das SEDUCs e as SADs, não permite cedências gratuitas do clube à SEDUC. Isto é, a SEDUC, para utilizar a Academia Dolce Vita, terá, como diz a lei, de pagar uma contrapartida adequada. E eu pergunto, o que é uma contrapartida adequada? Seguramente não é €1, seguramente não é 10, seguramente estamos a falar no mínimo de dezenas de milhares de euros, se não de uma centena de euros. Não pode haver almoços grátis. Poder-se-ia dizer, bom, o ACOAF que ganha com a SEDUC, porque a bola digamos, a bola cede gratuitamente a SEDUC, à SEDUC. Não é possível. Não é legalmente possível. Todos os contratos entre o AIF e a SEDUC têm que obedecer a forma escrita. E mais, e tem que acompanhar os documentos de prestação de contas. E mais, qualquer credor da SEDUC tem acesso a esses documentos. Portanto, não podemos andar aqui, digamos, brincar, desculpa isso. O crédito. E também houve outras questões que, desculpe, Sr. Presidente, estou a alongar. Eu vou ser, pronto. Peço-lhe o favor. Sim, eu vou ser. Sem prejuízo da explicação, porque de facto é importante, esta deliberação é de radical importância, portanto é bom que os sócios estejam esclarecidos. Sim, agora peço-lhe o favor de sim, se me permite, eu vou só vou abreviar. Portanto, o texto está aí, as diferentes opções que se comportavam à luz do artigo 35, o que é que se podia fazer, o que é que se não podia fazer, mas entendeu-se que não tendo a COEF disponibilidade financeira e trazendo nós o capital a zero, haveria, no mínimo, que fazer de seguida um aumento, de seguida, isto é, a lei permite que seja nos 60 dias seguintes à Assembleia Geral, fazer um aumento de capital que colocasse essa cifra no capital mínimo. Portanto, ter-se-ia que fazer um aumento no mínimo de 250 mil euros, uma vez que trazíamos os capitais a zero. Poder-se-á dizer, bom, mas o que é que acontece à COEF? Eu diria que a COEF perdeu o seu investimento inicial. Perdeu o seu investimento inicial. Colocou na SEDUC 250 mil euros e eles evaporaram. É claro que os prejuízos não são só daí. Os prejuízos também são das próprias vicissitudes do negócio e da indústria. O sistema contabilístico
não está pensado para esta indústria. Porque nós começámos com valores no ativo no dia 1 de julho de 1 milhão e não sei quanto. A 30 de junho, esses valores ainda estavam cá. Mas como os jogadores foram embora, o ativo evaporou-se. Foi como se tivesse havido um incêndio na fábrica e não havia seguro. E contra isto não há nada a fazer. Contra isto não há nada a fazer. Portanto, importando razões, mas enfim, há aqui vários aspectos, não havendo dinheiro vivo, como costuma dizer, para a COEF aumentar o capital, recorreu-se ao crédito. Há um crédito, por acaso ultrapassa esse valor dos 500 mil euros, há um crédito da COEF sobre o SEDUC, é uma entrada em espécie, e nos termos do artigo 28, tem que ser objeto de um relatório de um revisor oficial de contas. Um revisor independente, sem interesses ligados à SEDUC, obviamente, e foi esse relatório que se obteve, e nessa medida, ou em sequência disso, se deliberar, como eu espero, porque nós estamos aqui a discutir nenhuma questão política, desportiva, ou de qualquer outra coisa, estamos aqui a discutir um ponto técnico muito seguro, muito claro. O que acontecerá? Acontecerá que se reduz o capital a zero, se aumenta a seguir o capital para os 500 mil euros, que é o valor do crédito que hoje existe da COEF em relação à SEDUC, retirar-se-á esse valor do crédito, não há um perdão do crédito. Vamos ver se nós entendemos. Não há um perdão do crédito. O que era o crédito transformou-se em participação social. A COEF deixa de receber os 500 mil euros, deixa de, digamos, ser credora por esse montante, mas passa a ter no seu património uma cota, a cota única, desse mesmo valor. Portanto, desculpem se me alonguei, mas, enfim. Muito obrigado. Obrigado, meu senhor. A direção e a direção-legal. Estas coisas do aspecto legal às vezes complicam muito o normal desenvolvimento das sociedades. E neste caso é um caso muito específico e concreto. Nós, na decisão que vamos tomar hoje, é única e exclusivamente para preencher um requisito legal. Assim o entendo. Não tem muito a ver com o normal desenvolvimento e o regular desenvolvimento da sociedade unipessoal. Todavia, há aqui uma questão mais de pragmática. É isto. E entendo, o Sr. Professor foi muito mais explícito, deu uma lição, digamos assim, e nós apreendemos. Todavia, há aqui uma dúvida. Está fora de causa. Se tem que preencher esse requisito. Agora, em termos pragmáticos e aqui de sociedade, eu, com toda a frontalidade, gosto da transparência e não gosto de ficar com dúvidas sobre nada. Eu perguntava à direção que tomou, ou pelo menos envereda por este tipo de solução, porque perspectiva, segundo me parece, as contas só serão fechadas em 30 de junho, não é? E, portanto, perspectiva que aí se virá confrontada, muito previsivelmente, com 49%, ou 38%, ou 20% lá do capital social. Pronto, tudo bem. Até aqui nada obstar. Todavia, quando for a apresentar as contas, o capital social é de 500 mil. Eu fico sem saber se foram 38%, se foram 20% ou se foram 49% do prejuízo da SEDUC. Não sei se me estou a fazer entender, não é? Pronto, é uma coisa... Pronto, então está bem, mas qual foi... O que é que a SEDUC deu prejuízo? Não é?
Sabemos que é menos de 50 capital, mas quanto é que foi prejuízo, efetivamente? Não é? E, portanto, quando forem a apresentar as contas, já é com o novo capital social dos 500 mil. E depois, então, depois, como é que isso se sabe? E é isso que eu entendo. Por isso, até no Conselho Académico fazia, que era, tem que se encontrar uma forma, não sei como, mas tem que se encontrar uma forma de perspectiva, para nós não darmos aqui, porque para o ano, como o Sr. Professor diz, e muito bem, para o ano, eventualmente, a menos que se transfiram os direitos esportivos do jogador muito bem pago, por qualquer receita extraordinária que apareça, é que para o ano estamos aqui, nesta altura, ou mais cedo, uma semana antes ou uma semana depois, com o mesmo problema. E não saímos disto. Só para dar, portanto, para mandarmos para a Liga, para mandarmos para o FIS, para mandarmos para a imposição, por imposição de outros. E é isto que eu propunha que os sócios, não para hoje, já não é tempo, mas para o futuro, refletissem qual fosse a maneira, não digo vasos comunicantes, logo Alice, tal, mas aproximar-se disso para não estarmos na mesma situação. Como? Eu às vezes, falando isso ainda... Sempre critiquei aqui o facto de, nomeadamente, a questão dos orçamentos não serem apresentados atempadamente e, portanto, também hoje, é o meu dever enaltecer quer a mesa, quer a direção, o facto de, pelo menos nos últimos anos, ser a primeira vez que me lembro, estarem os orçamentos, neste caso da OEF e da SEDUC, a serem apresentados de acordo com o que está estatutariamente previsto. Eu acho que isso é, de facto, um aspecto que deve ser enaltecido. Em segundo lugar, e quanto à questão deste ponto 4, atento à complexidade da natureza técnica que o Sr. Professor Dr. Nogueira Cereins tentou, de alguma forma, simplificar, há de facto aqui algumas questões que me parecem que subsistem. E, portanto, eu julgo, para que a Assembleia ficasse devidamente informada, julgo que seria importante, eventualmente, uma outra explicação de natureza técnica, porventura do Revisor Oficial de Contas da Académica, se estiver disponível para isso. E quanto a duas questões em concreto, eventualmente também do Sr. Presidente do Conselho Fiscal e elementos de direção que o queiram fazer, quanto a duas questões muito concretas. Em primeiro lugar, se esta é uma medida que, do ponto de vista legal, tem acolhimento, porque sei que é uma questão controversa. E, em segundo lugar, sendo, e nós julgo que os sócios estão aqui para facilitar a solução, para fazerem parte da solução, sendo, como todos esperamos, dizia, se esta operação, nos termos em que está a ser equacionada, se resolve o problema. E eu só consigo decidir em consciência se me disserem neste momento qual é o valor dos capitais próprios da Académica. Porque dizerem, bom, está bem, estamos sob a alçada do artigo 35, neste momento os capitais próprios são inferiores a metade, está bem, mas qual é o valor? Porque se estamos a aumentar para 500 mil, dependendo, em função do valor, este aumento pode resolver ou não esta questão, se é que me faço entender. Esta segunda questão está dependente da primeira. Em primeiro lugar, saber se esta questão tem ou não acolhimento legal ou se levanta aqui algum problema de natureza fiscal, contabilística ou jurídica. Segunda questão, não havendo, se resolve o problema. E para isso é preciso que os sócios saibam, que é a questão fundamental, qual é, neste momento, o valor dos capitais próprios da SEDUC. Só assim é que se consegue decidir, para não se estar a passar um cheque em branco, estar a levantar o braço porque sim, e não se estar devidamente informado. Portanto, muito concretamente eram as minhas duas questões e não gostava de terminar a minha intervenção sem dizer o seguinte. Há de facto aqui uma questão de natureza técnica que é evidente e que é esta. Mas há obviamente uma questão, o Sr. Dr. Nogueira Cereins referiu que era uma questão de natureza técnica, é-o efetivamente, mas é simultaneamente uma questão política. Porquê? Porque é evidente, e eu tenho que também dizer isto, percebo as dificuldades com que a direção se confronta hoje, em função das partes das receitas, em função das dificuldades que se colocam uma instituição como a académica, a dificuldade de obter financiamento, a dificuldade de aumentar as receitas ordinárias,
E, portanto, reconheço a dificuldade com que a direção do OEF e a gerência da SEDUC, neste momento, se vê confrontada para mais este exercício. Mas também não ficaria bem que nesta Assembleia que estamos a discutir isto, não se equacionasse o porquê de chegarmos neste momento aqui. E a verdade é esta. A gestão, hoje em dia, tem que ser uma gestão profissional. Vamos tratar desta questão. O que temos hoje em dia é uma sociedade profissional, desportiva, que tem como, permitam uma expressão, que tem como core business, quer dizer, há empresas que vendem peixe, há empresas que vendem armazém, que vendem, enfim, a académica, neste momento, enquanto sociedade desportiva, tem um determinado core business. E grande parte disso passa, obviamente, pela rentabilização das suas mais-valias. E a questão que se deve colocar à gestão que se quer profissional de uma sociedade desportiva unipessoal de cotas é qual é. Obviamente que a análise do status quo é simples de fazer, mas não é isso só que se exige a uma gerência. O que se exige é que consigam perceber como é que eu consigo sair disto, não é? Como é que eu consigo sair disto? E o que é que tem sido feito? E o que é que está a ser feito? E o que é que vai ser feito? Estas são as questões para se sair disto, do ponto de vista, sobretudo, da rentabilização de ativos. Porque, evidentemente, ninguém quer, nenhum sócio espera que a Académica amanhã vá adquirir os direitos desportivos de um jogador liquidando 200, 300 ou 500 mil euros para depois, como os outros clubes fazem. Não. Mas o que a Académica tem que fazer é, então, perceber de que forma é que consegue gerar essas mais-valias financeiras e não estar à espera, que é aquilo que eu tenho ouvido desde sempre, e não é hoje, é de há vários anos, bom, não conseguimos, vamos ver se conseguimos alienar os direitos de algum jogador, pode ser que aconteça e tal. Isto só pode acontecer, na minha opinião, obviamente, e por isso, e espero que as pessoas tenham percebido isso, e por isso é que fui à oposição, não por nada de questão pessoal, por uma questão de princípio e de procedimento, é que não concordo com a metodologia e com os procedimentos. Portanto, como é que esta gerência vai sair desta questão? Do ponto de vista da rentabilização de ativos, primeira questão, a formação. Houve aqui intervenções nesse sentido e julgo que as intervenções, quer do Sr. Francisco Andrade, quer do João Paulo Fernandes, foram precisamente, têm a ver com isto. Ou seja, a Académica, neste momento, para sair desta questão, só pode gerar mais-valias financeiras, na minha opinião, de duas formas. Apostando a sério na formação e não deixando sistematicamente, ainda a semana passada ouvi, provavelmente uma das maiores mais-valias, uma das maiores pérolas da formação da Académica, um juvenil assinou pelo Sporting. Não tinha contrato de formação, mais uma vez saiu a zero. Mais um. E, portanto, isto tem-se repetido sistematicamente, ano após ano. Provavelmente, grande parte da maioria dos sócios provavelmente não conhece alguns dos jogadores que passaram pela formação da Académica, mas hoje olhamos para muitos dos clubes da primeira divisão e estão lá dezenas que passaram pela Académica. E a rentabilização que a Académica retirou disso foi praticamente nula. Em segundo lugar, a questão do scouting. A Académica só consegue se implementar uma estrutura profissional ao nível do futebol profissional, no sentido de conseguir identificar as mais-valias antes dos outros. Porque se chegarmos ao mesmo tempo dos outros ou depois, com este orçamento, é evidente que não é possível. É evidente que se... E vamos falar a sério. Se a Académica for discutir neste momento a aquisição dos direitos desportivos de um jogador com o Moreirense ou com o Aroca, provavelmente não consegue chegar aos vencimentos que esses clubes estão neste momento a propor aos atletas profissionais. Então como é que se consegue sair disto? Provavelmente sendo mais criativo, provavelmente percebendo que é precisamente no sentido de investir, vislumbrar isso como um investimento e não como despesa, chegar antes, identificar os ativos, chegar lá primeiro, que conseguiremos gerar essas mais-valias financeiras, porque a Académica, sociedade, seja clube, seja sociedade, só conseguirá crescer se apostar em dois eixos fundamentais, e repito isto: número de sócios, essa dimensão humana que cada vez mais vem definhando, e em segundo lugar, a mais-valia de qualquer sociedade desportiva, neste caso de futebol, que são os jogadores. Última nota, Sr. Presidente da Mesa, para manifestar, de facto, como julgo que o fez na sua intervenção inicial, o meu apreço pela fantástica gala que a Machenega proporcionou a todos os sócios e simpatizantes da Académica, e aos parabéns pelos 30 anos fantásticos ao serviço desta causa. Muito obrigado. Derriatoriar passes. Tinham uma vida útil de um ano. Eles tiveram que ser totalmente amortizados num ano. Não há outra forma de fazer. Voltarei a esta questão. As vezes que forem necessárias, porque é um assunto
Muito importante. Isto é uma questão contabilística, é verdade, é uma questão contabilística, é uma estimativa, não tem nenhum valor, não é um valor concreto, mas é obrigatório, é internacionalmente aceito, em todo o mundo desenvolvido é assim que se faz. Quando um bem está ao serviço de uma entidade, por mais do que um exercício, isto é, se eu adquiro um serviço que consumo imediatamente, é um gasto daquele ano. Se eu adquiro um bem que consumo no curso das minhas operações num ano, é um custo desse ano. Mas se eu adquiro um bem, como um passe num jogador, em que é um passe por 3 anos, e o valor desse passe é amortizado de forma sistemática nos 3 anos. Como naquele caso, o Rio Valieiro passes só tinha um ano, tem que ser amortizado num ano. Não há outra forma de fazer. Não conheço outra forma de fazer e outra forma não é legal. Essa questão. Quanto aos credores, é fácil. Vai ver o balanço. Tem lá credores 5.287.000. Os credores, em 30 de 6 de 2014, que estão no balanço, não estão lá com os nomes, mas está passivo. E com as designações, 5.287.000. É onde estão as perdas. Porquê? Porque, efetivamente, as dívidas da SEDUC, em 30 de 6 de 2014, eram 5.287.000. E os ativos, os bens e direitos, eram 3.738. A diferença é o capital próprio negativo. 2 milhões e capital. O milhão Se me permite. O Sr. Presidente, está sempre geral, para mantermos aqui algum diálogo. Ao dizer que o ativo era esse montante, não está já a deduzir os passos que havia avaliação? Claro. Pois claro, esse é o problema. Depois se eu não utilizar o incêndio, para que chegar a continuar? Ouça, Doutor, desculpará que eu lhe digo. Saíram esses valores do ativo. Só saíram, digamos... Durante o ano. Podia fazer isso ao mês se quisesse. Ao jogo a jogo, se quisesse. Agora, durante o ano tem que sair. Quando chega ao fim da vida útil, mas não pode mais chegar. então as máquinas novas que vieram. As máquinas novas entram. Esta empresa, segundo a lógica contabilística. Depois agradecia-se. Mas porquê é que não pergunta fluxo? Então eu conto a realização dos passos. Está lá no ativo. Não é só isto, é que realmente esta indústria é uma indústria muito própria. Porque, segundo esta lógica, nós, às 24 horas do dia 30 de junho, ficamos sem máquina. Está bem, eu sei que ela é. Eu não estou a censurá-lo. Por favor, deixem falar o professor. Não estou a censurá-lo. Ficamos sem máquinas. Uma empresa que não tenha máquinas não funciona. A verdade, porém, é que no dia 1 de julho esta empresa já tinha máquinas. Esta é que é a verdade. Não se pode. E depois há outra coisa. Isto foi sempre um ponto relativamente ao qual houve discórdia entre nós. Porque eu entendo que também não era seguro, não era líquido, que à data em que as contas se reportam, todos aqueles jogadores já soubessem que eles iam embora. Ouça, a questão, e portanto eu acabo, não vale a pena, já está toda a gente cansada, incluindo eu, que podia ter mais que fazer. E realmente eu continuo a defender que, doutor, os prejuízos da SEDUC, grande parte deles resulta disso. Resulta de uma técnica contabilística que eu não questiono, mas que não está adaptada a este negócio. A SEDUC, aos prejuízos operacionais que a SEDUC teve, não foi esse montante. Porque os 2 milhões e não sei quantos de euros não resultaram de dívidas a quem quer que seja. Não resultaram.
resultaram da necessidade de se depreciar o ativo, ou de se amortizar o ativo, como queira dizer, e isso fez diminuir o seu valor, obviamente, e se diminui o ativo. E o passivo que fica lá, é evidente que os prejuízos aumentam. Mas estes prejuízos, do meu ponto de vista, podem ser cobertos com a redução do capital a zero. E com isto acabam. Muito obrigado. Se é para fazer uma intervenção... Não, é só isso que acabei. Sócios, comunicação social. Eu, sinceramente, como Presidente da Direção e como elemento do Conselho de Gerência, tenho a obrigação de quê? De analisar com cuidado tudo aquilo que me é dado em termos de informação. E, portanto, este diálogo, este debate que aqui surgiu entre o ROC e, no fundo, a componente de direito comercial, não é de agora. Já vem a 3, 4 ou 5 reuniões em termos de trabalho, de Assembleia Geral da SEDUC e reuniões de trabalho. Isto já era algo que era recorrente. E era recorrente e cabia a mim, competia a minha direção e ao Conselho de Gerência, perceber melhor as coisas. Portanto, fomos trabalhar e fomos falar com outros clubes, com outros focos, fomos trabalhar de outra forma, ver o que é que os outros diziam, ver o que é que os outros faziam. E a solução, de facto, foi esta. E todos os outros validaram, de facto, esta solução. Sem, com isso, querer dizer que não haja perspectivas diferentes e que o doutor social não possa ter razão aqui e ali, num ponto concreto. Mas nós temos a obrigação de ir aprofundar as questões. E nem em contabilidade, nem em nada na vida, talvez em números, 1 mais 1 é 2, mas enfim, mesmo isso pode ser posto em causa, em nada na vida, seja em direito, seja em contabilidade, as coisas são absolutamente assim. E temos de ter isso em conta e atenção. Por isso, esta solução foi uma solução sufragada por outros ROCs, havia mais do que um que faria, sem qualquer dificuldade, esta certificação e validação que ele fez. Havia mais que um, havia muitos. E houve, de facto, da nossa parte, a preocupação muito grande de tentar perceber como as coisas podiam ser feitas. E esta foi a solução. E de forma clara também, vos direi, ainda há uma entidade que está ajusante e é importantíssima, que chama-se Conservatório de Registro Comercial, que vai registrar isto. E, obviamente, se querem tirar dúvidas, é aí que as dúvidas serão tiradas. É tão simples quanto isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Colega. Muito parecidos em termos homófons, não é? Mas que não são nada parecidos, não nada uma coisa, consistentes quando estamos a discutir os problemas. O capital social, e por isso é que há pouco queria o tal para escrever, porque se eu escrevesse, se calhar as pessoas tinham percebido, porque esta questão da contabilidade, ao contrário, é um sistema fechado. E por isso é que é um sistema de informação aceitável em todo o mundo. Porquê? Quando uma sociedade se constituir, e embora agora isto fique com as novas doutrinas tenha havido muitas alterações, quando uma sociedade se constituir, a primeira operação que os sócios fazem é constituir o capital social. E o que é o capital social? O capital social é uma cifra, como há pouco o Sr. Moderações dizia, e eu concordo, é uma cifra que fica registada no balanço, no tal capital próprio, que tem a particularidade tem várias particularidades. Mas que, no fundo, em substância, é o quê? É os valores com que os sócios se comprometeram para entrarem para a sociedade e para desenvolver os negócios na sociedade. Esse é o capital social. E por isso é que ele é importante. Porque esse capital social vai servir não só para fundo de maneio para a sociedade girar, mas também como garantia dos credores. E por isso é que o legislador o procura proteger. Isto é, o capital social funciona como o primeiro valor que entra para a sociedade é depositado nos bancos, fica do lado do capital próprio o valor do capital social. E naquele momento da Constituição, o ativo é igual ao capital social. Ok? Se ele for todo realizado. E se não for realizado, fica também com a dívida dos fundadores. Ora bom, este capital social serve para quê? Para que quando a empresa vai
procurar financiar junto do banco, mostra-me o teu balanço. Ele mostra-me o balanço e diz, sim senhor, tens um capital social de 500 milhões. Posso financiar à vontade 200 ou 300 milhões. Tens um capital social de 20 mil e queres 50 mil. Era o que faltava. Então tu queres entrar, entras com 20 mil. Mas o capital social é uma cifra muito importante. E por isso a legislatura procura proteger. Agora, o que é que acontece? Por isso, repara, o capital social é apenas um valor que fica ali no capital próprio, do lado direito do balanço, e que tem uma correspondência na conta de bancos, naquele primeiro momento. Mas imediatamente a sociedade vai continuar a girar. E quando vai continuar a girar, o capital social fica quieto. Ele não mexe mais. Porque está escriturado e não pode mexer a não ser por escritura. Fica quieto. O que vai mexer é a correspondência dele, é o dinheiro que está no banco. E esse dinheiro que está no banco vai servir para fazer compras e para fazer vendas. É que vai gerar lucros ou prejuízo. O lucro ou prejuízo que for gerado ao fim do ano é transportado para o capital próprio. E vai, se for lucro, vai somar ao capital social. Se for prejuízo, vai diminuir ao capital social. E aí temos... Doutor Sousa Leal, conclua, por favor, senão... E aí temos a diferença entre o capital social e o capital próprio. O capital social é a entrada dos fundadores, o capital próprio é a entrada dos fundadores, mais os resultados da exploração e mais outras componentes. Okay? Agora, o que o legislador diz é, atenção, quando o capital próprio descer abaixo de metade do capital social, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o capital social já foi comido. A empresa já não oferece garantias aos credores. Então os sócios têm que dar com mais dinheiro. Ou têm que fazer uma destas operações. Não sei se me fiz entender. Se eu respondi à minha questão. Muito obrigado. Engenheiro. O que é que acontece? Eu penso que neste diálogo ambos terão razão e eu acho que aqui iria tentar dar a minha opinião e descomplicar um bocadinho este diálogo. Eu acho que foi sobretudo e eminentemente técnico. Vamos ver. A SEDUC constituiu-se, digamos, ou seja, a OEF viu-se confrontada com a necessidade de escolher um modelo jurídico, não é? Por alteração da lei do desporto. Portanto, constituiu-se a SEDUC, portanto foi, digamos, um modelo que os sócios escolheram, e portanto eu acho, esta é a minha opinião pessoal, que na sua constituição ela enferma daquilo que eu chamaria um bocado original, ou seja, portanto a direção, ao ter que constituir a sociedade, e as sociedades Sousa Leal Generais, já disse, de certa forma, e vou repetir um bocadinho o que disse, pode-se constituir de duas formas. Ou aportando dinheiro para realizar o capital social, portanto, que o timing, o tempo e os sócios não dispuseram para que se constituísse com dinheiro, com cash, ou aportando valores em espécie. O que é que tínhamos em espécie? Tínhamos os direitos do estádio, o pavilhão, a academia, o direito da bomba de gasolina, portanto, isso foram ativos que se entendeu deverem proteger, como já foram aqui referidos. E, portanto, a melhor forma de os proteger era deixá-los na OEF. Então, como é que constituímos o capital social de uma sociedade onde estamos limitados no tempo para podermos inscrever a equipa na primeira divisão? Achou-se a solução, se quisermos, e eu concordo plenamente, de sobrevalorizar o espaço. Ou seja, sim, sobrevalorizar, porque, vamos lá ver, um jogador, e na sua generalidade, são adquiridos a custo zero. A Académica não paga pelo passe. Portanto, faz um contrato de 2, 3 anos com o jogador, eventualmente paga uma comissão ao empresário, e, portanto, mas não paga, não tem pago, não tem tido capacidade para comprar passe. Portanto, os jogadores entram a custo zero. Depois, em função das exibições da equipa, da execução das exibições individuais de cada jogador, esses jogadores, o mercado pode-lhes atribuir um valor. Dá-me licença. Sim, faz Só para corrigir, porque as pessoas não fazem. Eu não tenho paciência. No final... Portanto, o mercado... Mas já faz O mercado atribui-lhes um valor. Portanto, e nada nos adianta a nós, e com o devido respeito, e fizemos, dizer este jogador vale 500 mil euros. Vale. Se efetivamente o mercado reconhecer que vale. Portanto, o que nós fizemos foi pedir a um revisor oficial de contas que certificou, que entendeu que o coletivo dos jogadores valeriam determinado montante. Portanto, e foi esse montante certificado pelo revisor que constituiu ou deu origem ao capital social da SEDUC.
O que é que acontece? Acontece que esses jogadores tinham contratos de 2 anos, como o Soutor refere, e bem, de 1 ano, de 3 anos, e portanto o valor que se lhe atribuiu é dividido pelo número de anos que está cá. Portanto, agora, o professor Cerejo não deixa de ter razão quando diz, efetivamente, esse prejuízo não é, ou melhor, é, mas provém de uma sobrevalorização. Ou seja, não é, digamos, um prejuízo real em que a Académica tenha pago pelo jogador e agora veja diminuído o jogador porque saiu a custo zero. Portanto, é nesta lógica que eu digo, e portanto, eu acho que é importante para os sócios isso, que efetivamente enferma a sua constituição deste pecado original, que foi para proteger os ativos, o imobilizado corpóreo da OAF. Arranjou-se aqui uma via que eu acho, no meu entender, e possivelmente o Dr. Salazar Leal também, que nos irá conduzir, a não ser que haja, digamos, estas mais-valias que aconteçam de facto, nos vai obrigar a uma recapitalização constante. Muito obrigado, Luís Godinho. Dr. Sousa Leal. A académica, para revalorizar os passes, foi utilizada porque foi autorizada naquela altura para aquele efeito. Não pode voltar a ser, enquanto surgir outra oportunidade, que o legislador, okay? Não pôs as pessoas ficarem a pensar que isto se revaloriza quando nos apetece. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas Terminou? Muito obrigado. Não seja a minha área, mas parece-me que posso dar essa explicação. A situação dos capitais próprios apurar-se-á quando se encerrarem as contas deste exercício. Não há outro modo. Não há outro modo. E eu já disse aqui e reitero que com este montante de capital nós corremos o risco de reiteradamente termos este problema. E se alguém tiver alguma solução milagrosa que a apresente. Porque só há, não vale, aqui pode haver muitas divergências sobre política desportiva, política da formação. Foi um discurso que eu pode haver muita divergência, legítima. Agora, do que estamos a falar é, estamos numa situação de subcapitalização que é crónica. Vai continuar. A não ser que haja algum sócio que tenha 2,5 milhões de euros ou 1 milhão de euros e que faça, que nem o pode fazer, ele próprio, que empresta à ACOAF para a ACOAF fazer um aumento de capital. A não ser, é só isso. A não ser que aconteça, pode acontecer, que haja uma venda extraordinária do jogador. Mas isso não vale a pena esconder. Muito obrigado. Portanto, os capitais próprios, quanto à outra questão, que foi aqui também referida, e que me parece um exagero, é que, verdadeiramente, se nós trouxermos o capital a zero, esses prejuízos, como a expressão que aqui alguém usou, vão, digamos, para o teto. A académica, o AEF, perdeu um investimento. A académica, o AEF, que tinha feito um investimento de X, perdeu esse investimento. Trazer o capital a zero significa isso. Não significa outra coisa. Não significa que esse duque não vá pagar aos seus credores. Não significa isso. Imaginemos, e já agora, porque eu também fiz algumas despesas aqui, que não estava à espera, honradamente o digo, imaginemos uma fábrica que tem o armazém cheio de mercadorias, mas não tem seguro. Não tem seguro das mercadorias. E todas as mercadorias arderam. As mercadorias estavam no balanço com 3 milhões de euros. O que é que acontece? A sociedade fica a dever 3 milhões de euros a alguém?
Pergunto eu. Mas também fica-se. Teve um prejuízo. Pois teve um prejuízo. Pois teve um prejuízo. E para cobrir esse prejuízo reduz o capital a zero. Não. Ouça, é um novo começo. É um novo começo. É só isso. Não sou capaz de explicar isso. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Se não houver condições para continuar a Assembleia, declaro encerrada a Assembleia. Aqui, tenham paciência. Enquanto eu presidir a Assembleia, todos têm a liberdade de falar, mas de falar de uma só vez para que todos os demais que aqui estejam escutem, concordem ou discordem, por favor. O associado Nuno Oliveira fez uma pergunta. Em representação da direção, o Dr. Nogueira Serães expressou o que entendeu. Não sei se o Dr. Nuno Oliveira ficou ou não ficou esclarecido. Todo bom. Vai agora intervir o Presidente da Direção para encerrar a discussão, passarmos à votação, porque de facto é claro que já todos se pronunciaram nos termos adequados em relação referentemente às suas perspectivas, já todos percebemos as perspectivas de todos os que intervieram e agora falta definir a opção. Zé Eduardo, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado também a todos, porque de facto é assim é que se fazem as assembleias, é assim que se discutem as coisas. Isto não é preto e é branco. Nós somos pretos, somos brancos. Felizmente temos estas duas cores, mas estas coisas não são pretas nem brancas, muitas vezes e há zonas cinzentas, que é preciso. Eu peço-vos encarecidamente. Eu gostaria, de facto... Concordem ou discordem. Há que reconhecer uma coisa. O engenheiro José Eduardo Simões ouve sempre, em silêncio absoluto, todas as intervenções. E algumas não são agradáveis. Tal como os demais intervenientes, todos tiveram o direito de expressar livremente as suas opiniões e de se fazerem escutar nesta Assembleia para que todos fiquem o mais informados possível. Portanto, acho que é absolutamente um dever indeclinável de todos os associados ouvirem o Presidente da Direção na sua última intervenção. Muito obrigado. Eu dizia que, de facto, há zonas cinzentas e estas discussões são fundamentais para nós percebermos o que é que está em jogo. Mas também, às vezes, podemos não conseguir perceber tudo. E aí há perguntas que podem ficar sem resposta ou ter de ser respondidas daqui a 2 ou 3 meses, quando fecharem as contas e, portanto, quando os capitais puderem ser vistos com mais detalhe. Agora, atenção. E, neste caso, uma questão que colocou, ou nem foi uma questão, é uma... Preocupação pessoal. Uma ignorância. Não é ignorância, não. Muito pelo contrário. Foi de facto uma preocupação, uma questão de preocupação que colocou. Somos únicos nisto? Não, não somos. O Sporting está, se não me engano, há 7 ou 8 anos nesta situação e faz sucessivas operações. O Benfica também, o Porto também, o Belenenses também, mais uma série deles. Infelizmente, todos os clubes portugueses estão nesta situação. Esta é uma hipótese viável e foi sufragada, pode dizer, por muita gente. Pode ser estranha, às vezes. Pode uns toques ou uns rocks verem de uma certa forma, outros verem de outra. Até às vezes juristas e gente da contabilidade ligada às finanças verem de uma maneira e outros verem de outra. Mas esta, de facto, é uma parte sufragada por larga maioria de pessoas. E eu, pessoalmente, confio muito nas pessoas que eu vi em todo o lado, não foi só em Coimbra, e foram muito competentes. Tal como confio, não deixo de dizer, tal como confio também no discernimento, na forma como o Dr. Sousa Leal tem vindo a conduzir também a revisão e a análise das contas da académica. Eu sempre disse, o Sousa Leal faz uma perspectiva mais conservadora, mas mais protetora, e portanto sinto-me muito confortável quando as contas são apresentadas. Mas podiam ser diferentes, como é evidente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Mas... Terminou, muito obrigado.